ontem, o Jornal Nacional, aquele que até hoje não se desculpou pela cobertura da Lava Jato, não fez um meia-culpa daquilo, né? Voltou alegremente ao tipo de matéria, perfil que usava na época da Lava Jato. Escolhe uns pontos para fazer uns ataques e esconde o que provaria que que as coisas não são bem assim. Eu estou falando da notícia de ontem, dada com amplo destaque, de que aumento na percepção de corrupção piora a posição do Brasil em ranking da Transparência Internacional. Esta curiosa ONG, que ela cria um ranking, cria a metodologia do ranking, e aí as pessoas depois são avaliadas conforme a plataforma dela mesma. Então, no caso aqui, o Brasil piorou no ranking da ONG. É a pior posição do país desde que o ranking foi criado, há 12 anos. Na outra ponta, países como Dinamarca, Finlândia, e etc, etc. Aí as pessoas, quando a pessoa ouve isso, fala: meu Deus do céu, essa pesquisa, atenção, essa pesquisa mostra que a corrupção piorou no Brasil aqui com o Lula. Caraca! Aí você vai ver, não é pesquisa, gente, porque pesquisa é uma coisa científica. A pesquisa usa estatística. Ali, elas pegam, você vê lá, por exemplo, pesquisa Datafolha para presidente da República. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas e tem um índice. Essas pessoas, elas estão lá estatisticamente, representam a população brasileira. Então, se tem 30% de pessoas evangélicas, tem que ter 30% de pessoas naqueles 2.000 ali que representam a população. Até um método científico para fazer uma projeção da sociedade. E a Transparência Brasil não é uma pesquisa, é uma percepção. Eles conversam com algumas pessoas e perguntam para essas pessoas: como é que você está percebendo a corrupção no país? Assim, uma pergunta vaga, não é? E quem são essas pessoas que eles perguntam, que eles entrevistam? Também não se sabe, só vagamente. São empresários, pessoas do mercado. Vamos lembrar que 95% do mercado, numa pesquisa feita com os agentes financeiros do mercado, 95% deles não gostam do presidente Lula. Então, se você for perguntar para essas pessoas o que elas acham do governo, a percepção que elas têm, evidentemente que a percepção não vai ser boa, não é? Então é isso, é uma percepção, não é uma pesquisa. E aí nós vamos mostrar isso aqui. Diz o Jornal Nacional de ontem, porque nós não podemos mostrar o jornal, a reportagem aqui, senão a gente botaria a reportagem e depois comentava, né? Como a gente não pode, tem que tirar parte e comentar. A posição do Brasil piorou em um relatório divulgado pela Organização Transparência Internacional. Isto porque, entre os cidadãos ouvidos pela ONG, aumentou a sensação de que existe corrupção. Veja bem, sensação. Uma coisa é sensação, outra coisa assim, tem aumentado, porque eu tenho visto, tem sido gente presa, corrupção está um escândalo. Não, eu tenho a sensação. O Brasil está na posição 107 entre 180 países, com apenas 34 pontos em 100 possíveis. É a pior posição do Brasil desde que o ranking foi criado há 12 anos. Neste último levantamento, o Brasil perdeu 2 pontos e caiu 3 posições em relação a 2023. De acordo com a Transparência Internacional, entre os pontos negativos, olha só que curioso, entre os pontos negativos que pioraram a classificação do Brasil, está o silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta anticorrupção.
Como o Lula não tem falado todo dia em anticorrupção, aí significa que estão escondendo corrupção. Parece aquela história, como eles não conseguiram provar que o Lula era proprietário do imóvel, era prova de que ele havia ocultado o imóvel, ocultado bens. É a mesma coisa. Como ele não se refere à corrupção, então é porque tem coisa aí. Ele não quer falar porque tem coisa aí. Aí eles citam aqui, é risível, mas é a verdade. Dos 465 discursos registrados no portal da Presidência da República entre 2023 e 2024, Lula citou corrupção em apenas 15 ocasiões. Então, o presidente Lula já sabe, para agradar a Transparência Internacional, Lula, todo dia comece suas falas dizendo: a corrupção no Brasil está sendo combatida diariamente. Aí eles vão ficar satisfeitos. Não, o Melo, e o desempenho do país com relação ao combate à corrupção, então, para a Transparência Internacional, está ligado ao presidente falar sobre corrupção, falar sobre isso? O presidente falou sobre corrupção, opa, mudou tudo, o Brasil já sobe no ranking automaticamente. Exatamente. Vamos ligar para o Sidônio, né, Antônio? Falar para o Lula fazer um discurso sobre corrupção amanhã e pronto, está resolvido. Não é isso? É o que dá a entender, né? Agora, veja mais, tem mais aqui, olha só. Olha esse detalhe aqui. O relatório também cita, como prova de que o índice de corrupção está crescendo, o sentimento, arquivamentos e anulações em séries determinadas pelo STF de casos de macrocorrupção decorrentes da anulação de provas produzidas pelo acordo de leniência do Grupo Odebrecht. Gente, Lava Jato ficou provado que as delações, tudo da Lava Jato, foram fruto de um conluio entre os juízes e os procuradores da Lava Jato. Foi tudo anulado. Como é que pode valer a prova, a pessoa ser condenada se ficou comprovado o conluio, comprovado que não era Curitiba onde o julgamento deveria ter sido realizado? É um absurdo. Ainda de acordo com o documento, o ano de 2024 foi mais um a consolidar no Brasil a trajetória de captura do Estado, de cada vez mais difícil reversão. As evidências de que entramos no estágio avançado deste fenômeno já estão se tornando claras. A presença cada vez maior e explícita do crime organizado nas instituições de Estado. Veja bem, onde eu tenho visto o crime organizado nas instituições do Estado foi em São Paulo, no governo Tarcísio, com o PCC na polícia de lá. Não tem, no governo federal, não. Onde está essa captura do Estado? Aqui, o Jornal Nacional dá a palavra, dá a voz ao diretor executivo da Transparência Internacional, Bruno Brandão. Aí eu peguei o que fala o Bruno Brandão nesse dele aqui. Na verdade, hoje o que nós estamos vendo é o estado avançado de captura do Estado. E um grande fenômeno que nos preocupa muito é a presença cada vez maior do crime organizado nas instituições de Estado. Isso é um fenômeno do aumento da corrupção, que o crime organizado vai de mãos dadas com a corrupção. Veja bem o destaque da matéria. É essa sensação que o brasileiro está vivendo hoje? É essa sensação? Aí eu li uma excelente matéria do Fernando Teixeira no site Conjur, que eu vou botar o link depois aqui para vocês lerem por completo, e ele dá uma sacudida nessa árvore da transparência internacional para ver se eles são transparentes mesmo. Aqui já no chapéu vem a opinião fantasiada de indicador. Transparência Internacional mede o humor do mercado, não a corrupção. Todo começo do ano é a mesma coisa. Chega o carnaval, os blocos saem na rua e a Transparência Internacional lança seu índice de percepção da corrupção.
É muito bom isso. É o índice de percepção. Vocês estão percebendo? É o momento apropriado. O índice mostra a opinião de um pequeno grupo de entrevistados, na maior parte empresários e altos executivos, e, em geral, estrangeiros. À luz da estatística e das regras existentes para nortear pesquisas, o levantamento é empírico e nebuloso por não informar quem são as fontes. Você não sabe quem foi perguntado. Nós também podemos lançar aqui o índice Fórum Mídias de corrupção, baseado aqui na... Não é? E aí, pronto, vamos dizer o que nós quisermos aqui. Não temos que mostrar dados, quem foi entrevistado. Não interessa. Segue o Teixeira. A ONG insinua que o índice de percepção é um indicador que capta a opinião de um público específico, mas não divulga quantas pessoas, de onde elas são, nem quando foram pesquisadas, o que faz do pretenso índice um indicador instável e propenso a distorções e influência de fatores políticos. Em situações de polarização política, como a gente vive aqui no Brasil, a opinião pública fica radicalizada e faz do resultado desse pesquisa de corrupção uma montanha-russa guiada por interesses e preferências de classe e não um retrato da corrupção no Brasil. A nota metodológica divulgada pela Transparência Internacional, no Índice de Percepção da Corrupção Brasil 2024, informa que o indicador é uma soma de 8 indicadores. O Brasil foi particularmente mal em índices como Executive Opinion Survey, feito pelo Fórum Econômico Mundial. Então, é uma avaliação do Fórum Econômico Mundial. E o outro índice, do Instituto Internacional de Administração e Desenvolvimento na Suíça. Então, a percepção lá do Fórum Econômico Mundial e nesse tipo de indicadores, entrevistando agentes de mercado, o Brasil foi mal. E nós já explicamos aqui, os agentes de mercado não querem o governo do presidente Lula. São pesquisas com questões abertas do tipo: existe corrupção em seu país? Aumentando mais as chances de respostas enviesadas. Mas nem todos os indicadores são assim. Presta atenção nesse detalhe, porque isso o Jornal Nacional não mostrou. Não mostrou. O Brasil melhorou em metade dos indicadores usados pelo Transparência Internacional. O país foi bem em índices voltados a medir a qualidade do governo e o ambiente institucional, ou seja, a democracia está funcionando usando não entrevistas de mercado, mas a avaliação de especialistas. Mesmo assim, especialistas. Não é uma pesquisa. O Brasil melhorou no conhecido indicador, coordenado pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que capta os avanços no país na defesa das instituições e qualidade da democracia. O Brasil melhorou nisso. O Brasil foi destaque no mundo em avanço democrático em 2024, com elogios ao Judiciário e destaque ao Superior Tribunal Federal. O relatório chegou a criticar a instalação de processos administrativos disciplinares contra magistrados que atuaram na Operação Lava Jato. Eles estão reclamando de que o judiciário brasileiro está investigando Deltan Dallagnol, o pessoal da República de Curitiba, pela sujeira que eles fizeram. A transparência acha que isso daí não devia estar sendo investigado, ou seja, eles defendem a falta de transparência. Eles estão sendo investigados pela justiça. Lá eles vão poder se defender, coisa que eles não permitiram direito durante o processo da Lava Jato. A Transparência Internacional não quer que a justiça brasileira coloque em investigação Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e toda a turma da Lava Jato. Ou seja, para a Transparência Internacional, é bom para a luta contra a corrupção encobrir as fraudes,
ilegalidades e manipulação cometidos pela justiça e acobertar seu uso para fins políticos e projetos de poder pessoais, como ficou claro com o Sérgio Moro, que ele em seguida virou ministro e agora está aí, não dá um pio, ele e o Deltan Dallagnol, contra o Bolsonaro pregar aí a diminuição da ficha limpa para 2 anos. Eles que defendiam a ficha limpa estão aí caladinhos, porque eles são contra o governo Lula. Você olha, eles só falam mal do Lula. Você vai lá na Rede X, é o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, dizendo que é uma ditadura, que é uma roubalheira, que é isso tudo. Continuam em campanha, como estavam na época do julgamento do presidente. Não só eles, viu, o Melo? A Rosângela Moro também. Rosângela Moro, a mulher. Fazendo essa relação aí com a Transparência Internacional, a Rosângela Moro e a Transparência Internacional jogaram em dobradinha aí para exigir agendas públicas da Janja, porque querem investigar os gastos da primeira-dama, né? Mas a pauta única desse pessoal saudosista da Lava Jato, desses ex-agentes da Lava Jato, Moro, Dallagnol, Rosângela Moro, a pauta única deles é criticar o governo, ganhar like em cima de ataques ao governo. Eles não apresentam propostas, eles não fazem debates políticos de outros temas que estão sendo tratados no Congresso Nacional. O Moro é senador, a Rosângela Moro é deputada. No Senado está se votando uma coisa, na Câmara está se votando outra. Rosângela e Moro estão falando cada um dos projetos de suas respectivas casas legislativas? Não estão. Estão falando da Janja. Estão falando do Lula, da viagem do Lula para não sei aonde. Basicamente isso. E sobre a lei da ficha limpa, a mudança na lei da ficha limpa, que na verdade vai acabar com a lei da ficha limpa. Exato, vai acabar. Não vai servir mais para nada. Não vai servir para nada. A destruição da lei. A proposta que está avançando na articulação na Câmara sobre acabar com a lei da ficha limpa não recebeu um comentário sequer da Rosângela, do Dallagnol e do Moro. Nenhum. É como se não existisse. Aliás, tem projeto sim que o Moro está comentando lá nas redes dele. Sabe qual que é? É o apoio à anistia aos golpistas, que segundo o Moro são pobres coitados. Ele usou essas palavras. Tadinhos, né, Melo? Pois é. Mas aí, essa matéria de ontem me lembrou do jogo, porque, como vocês viram, existe no próprio relatório, né, desse índice de percepção da Transparência Internacional, existem locais altamente elogiados do Brasil, e isso o Jornal Nacional não contou. O Jornal Nacional deu voz a outro ali para dizer que o Estado brasileiro está sendo ocupado pelo crime organizado. Impressionante. Aí me lembrou ontem a mesma cobertura que nós tivemos aqui, olha aqui. Quando eles cometeram a ilegalidade de, no Jornal Nacional, botar um diálogo ilegal em todos os aspectos, um grampo da presidenta da República com o ex-presidente na época, Lula, eles botaram no ar. Agora, vejam só que curiosidade. Na época, olha aqui, os apresentadores, Bonner e a Renata, os dois aí que em 2016. Ontem, Bonner e a Renata. O mesmo estilão, sério. O repórter, em 2016, que fazia a cobertura da Lava Jato e que foi mostrado, procurem aí no nosso comentário aí do Fórum Mídia sobre Lava Jato, que depois posso botar aqui o link, que ele ele era o assessor de imprensa dos procuradores da Lava Jato. Era o cara que falava, fala assim, não fala aquilo, bota desse jeito, bota do outro. Ele lançou um livro sobre o Moro, mas aí tudo bem, cada um escolhe o seu biografado, né? Ele escolheu o Sérgio Moro. Ele era o repórter em 2016. E quem era o repórter ontem? O próprio. Eles voltaram para atacar
a corrupção. A corrupção. Aí agora vamos ver aqui uma coisa interessante. Uma matéria de fevereiro de 2024 do UOL. Uma ONG, não vou dizer agora aqui para vocês, uma ONG sugeriu termos de acordos bilionários da Lava Jato com a Petrobras e a JBF. Um documento da Procuradoria-Geral da República aponta que a ONG Transparência Internacional sugeriu termos fechados durante a Operação Lava Jato. A PGR citou indícios de que a Transparência Internacional ajudou a costurar acordos com a Petrobras e com a JBF. Ambos previam a destinação de valores bilionários das empresas para projetos de combate à corrupção que seriam geridos pelo Ministério Público. Vocês lembram? Era aquele famoso desvio de uma multa da Petrobras de 2 bilhões que seriam geridos pelos procuradores. E a Transparência Internacional estava lá dando pitaco nisso, de como deveria ser feita a utilização desse dinheiro e tudo. Olha aqui, ó. Os indícios contra a Transparência Internacional são 2 cartas e um conjunto de mensagens. Em relação ao acordo da JF, há correspondências entre a ONG e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Sobre o acordo da Petrobras, há mensagens trocadas entre o diretor executivo da entidade e o ex-procurador Deltan Dallagnol. Eu não sei se o diretor executivo da entidade, na época, já era este que apareceu ontem no Jornal Nacional, foi um diretor executivo, o Bruno, agora não estou me lembrando o nome, ou se é Bruno ou Breno, o que eu mostrei aí há pouco antes. Em cartas a Janot, o Janot, que era o procurador-geral da República da época, a ONG Transparência Internacional sugeriu a divisão de valores. Olha como eles são transparentes lá nos bastidores. Em junho e agosto de 2017, a Transparência Internacional enviou cartas à Procuradoria-Geral da República com sugestões sobre gestão do dinheiro dos acordos. As correspondências foram trocadas entre José Gás, presidente internacional da ONG, e Rodrigo Janot, que chefiava a Procuradoria-Geral da República à época. Agora vamos ver aqui, eu trouxe um gráfico dessa pesquisa deste ano, né, que mostra que está em 34 o índice do Brasil. Vamos ver como é que é. O índice de percepção medido por eles é bem acurado. Eu vou ler aqui, porque muita gente ouve, né? E muita gente está no celular, fica difícil ver esses números. Então, são os números aqui de um gráfico. O primeiro número, que é o maior lá, 43, é de 2012, governo Dilma. Depois, de 2013, 42, ainda Dilma. 2014, 43. Olha, estamos lá em cima, bem na fita. Aí, depois de 2015, cai para 38, quando estava sob ataque, aquelas manifestações, etc. Em 2016, quando há o golpe do impeachment, sobe para 40, a sensação de que a corrupção estava sendo... Em 2017, no governo Temer, já cai para 37, depois, em 2018, cai de novo para 35, e em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, 35 ainda. Aí depois, veja bem, esta mesma pesquisa que diz que o índice que mede a percepção da corrupção deu para 3 anos do governo Bolsonaro, 2020, 2021 e 2022, 38 pontos. Iguaizinhos os índices dos 3 anos. Todo mundo se lembra, não é? Daquele escândalo da vacina Covaxin. Todo mundo se lembra das barras de ouro, do pastor com barra de ouro. E a percepção da população de que não havia corrupção, que estava bem. A percepção era boa deles. Não é? Aí, veja, saiu Bolsonaro, caiu com o Lula para 36 e caiu com o Lula agora para 34.
é uma ONG que mede, como disse o Teixeira muito bem, a percepção do mercado, a vontade do mercado e uma fabricação de golpe. Assim como a gente vem advertindo aqui desde o início, há uma guerra contra o governo do presidente Lula, promovido pelo mercado, pela mídia e pelos militares, que têm interesse em trocar de governo. E a gente tem que ficar atento a isso, porque já levantaram de novo com esta matéria a sensação de que o Brasil está com a corrupção aumentando. Já estoura um escândalo aí em algum ministério, não sei onde, e aí já vai começar de novo o duto dos dólares, do coisa. Então, temos que ficar atentos, porque a guerra já começou e eles estão aí empolgados, inclusive repetindo as mesmas artimanhas da época da Lava Jato. Voltaram com tudo. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. E ótima lembrança, a comparação que você fez com a cobertura no ápice da Lava Jato, né, o Jornal Nacional, o mesmo repórter, o Vladimir Neto, essa comparação que você faz agora com relação a essa notícia da Transparência Internacional, né, que sempre foi uma aliada de primeira hora do lavajatismo, né? Sempre foi o braço internacional de apoio ao lavajatismo, que, assim, nunca divulgou uma informação positiva, um relatório positivo com relação a nenhum governo petista. Né? Para eles, o Brasil sempre esteve uma maravilha quando não governado pelo PT e esteve no inferno quando governado pelo PT. Né? Assim, uma distorção da realidade sem tamanho. Mas muito bom, Melo. Pois é, com o Paulo Guedes estava 38. Aí sim. Exatamente. Tava ótimo, estava tudo bem. Sobre o governo era realmente transparente. O cara falava, empregada viajando toda hora, não pode. Era bem transparente. Era bem transparente. Ô, Melo, eu fiquei rindo aqui sozinha, você falando corrupção, tudo bem. Mas não é? Começou, pode apostar que daqui a pouco vai começar. Eu concordo muito contigo quando você fala que eles criam um ambiente, né? Estão afofando a terra, digamos Exatamente. assim. Para que aparecer alguma coisa, pá, olha, a gente não estava falando, já está tudo engatilhado. Eles vão aumentando, como diz o índice, a percepção. Aí você começa a sentir aquela percepção de que, meu Deus, a corrupção está em tudo que é lugar. Olha a corrupção, eu estou percebendo a corrupção. Exatamente. É assim que funciona o soft power, né? Depois a gente entra nesse assunto que é bem profundo, né? Mas é assim que países, organizações, né, que atendem a interesses de outros países desempenham o seu soft power, né? Com ONGs, vão lá, criam um cenário aqui, outro ali, como a Ana diz, vão afofando a terra, né? Vão criando essa percepção para, quando finalmente houver o cenário perfeito, né, virem com tudo. Enfim, tiver uma chance, né? Mesmo. Exato. A Vera está comentando aqui, obrigado, Antônio Melo, mais uma vez, chamando a nossa atenção sobre as fontes de pesquisa. Não é pesquisa, viu? Não é pesquisa, é uma impressão, uma sensação. As pessoas dão a sensação. Qual a sua sensação? A corrupção. Eu estou com a sensação de corrupção. Estou com um comichão de corrupção. Mas por quê? Não sei, é uma impressão, assim, né? Mas tem corrupção, a não ser uma sensação, um sentimento estranho. Sentimento estranho de corrupção. Meio por aí, né? É por aí. Muito bom. Falou, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço em todos e até amanhã. Até amanhã. Boa quarta para ti.